Olá, jovens! Preparados para o segundo vídeo sobre os fundamentos da física quântica, feitos especialmente para os inscritos do canal? Sim, exatamente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí que é de graça. E vamos ao segundo vídeo. Fundamentos de Física Quântica 2. No vídeo anterior, nós falamos sobre a grande sacada que o Max Planck deu em 1900, dando a partir daí o surgimento da física quântica. O que o Planck fez? Ele postulou que a energia da cavidade, um corpo aquecido em cavidade, ela era discreta e valia HF, onde o H depois ele saiu como resultado da experimento, o valor, né, dessa constante, e recebeu o próprio nome dele. A ideia do Planck era o seguinte: o pessoal estava considerando a radiação na cavidade como sendo uma grandeza contínua. E isso não estava batendo os valores, fazendo bater os valores teóricos com os valores experimentais. Então, ele pensou que essa energia, ao invés dela ter um valor contínuo, ela teria valores discretos. Ou seja, elas seriam múltiplas inteiras de HF, né? Que essa energia dependeria, então, da frequência. O que ele justificou para fazer esse postulado? Que como a radiação estava na cavidade, em cavidade a gente sabe que são ondas estacionárias. Para as ondas estacionárias, a gente só tem alguns valores de frequência, que são os modos normais aqui de vibração. Então, como ela só tem alguns valores de frequência, se essa energia depender da frequência, então ela só vai ter alguns valores discretos também. E realmente ele refez todo esse cálculo, considerando a energia agora como sendo uma grandeza discreta, HF, a energia do fóton, tá certo? Os resultados teóricos bateram perfeitamente com os resultados experimentais e ele resolveu o problema da catástrofe ultravioleta e fica assim surgido a mecânica quântica em 1900, né? Só que o Einstein, ele falou que o fato da radiação ter natureza corpuscular, discreta, granular, tá certo? Que a gente chama de fóton, que a energia é HF, não precisava da hipótese da cavidade. A natureza é assim. Então, o que acontece? A palavra-chave aqui é dualidade. Porque nós já tínhamos os experimentos e temos em que a luz ela se manifesta como onda. Você joga ela numa dupla fenda, ela passa pelas duas fendas, interage consigo mesma e deixa aqui os efeitos de interferência construtiva e destrutiva. Mas quando Einstein propôs que a luz também se comporta como sendo grânulos, que ele chamou de fótons, ele está abrindo uma nova faceta da luz que ninguém antes observava. Então, a luz, ela se comporta como onda e como partícula. Ela tem natureza dual. Então, dualidade, onda, partícula é a palavra-chave. Então, nesse vídeo de hoje, o segundo vídeo da nossa série, nós vamos falar sobre alguns experimentos que invocam a natureza corpuscular da luz. Porque a luz, por si só, por ela ter natureza dual, se comportar como onda e partícula, o que faz ela aparecer, se manifestar como onda ou como partícula? É o experimento. É o experimento a que a luz é submetida que invoca a sua natureza, ou ondulatória ou corpuscular, tá certo? Inclusive, tem um dos princípios da física quântica, que depois que essa teoria da dualidade foi estabelecida, que diz que a natureza ondulatória e corpuscular são complementares. Chama o princípio da complementaridade em física quântica. Se no experimento ela se manifesta como onda, no mesmo experimento ela não vai se manifestar como partícula, é um ou outro, certo? Então, esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 experimentos que invocam a natureza corpuscular da luz. Que experimentos são esses?
Ao contrário do experimento da dupla fenda, que invoca a natureza ondulatória da luz, nós temos 3 experimentos, que é chamado efeito Compton, efeito fotoelétrico e produção e aniquilação de pares, que invocam a natureza corpuscular da luz. E é sobre isso que nós vamos falar, então. Um desses experimentos é chamado efeito fotoelétrico. Em que consiste o efeito fotoelétrico? Na emissão de elétrons de uma superfície devido à incidência de fóton sobre essa superfície. Quando um elétron é emitido da superfície de um metal, após absorver um fóton de energia HF, sua energia cinética é dada por HF menos φ, onde φ é o trabalho necessário para remover o elétron do metal, tá certo? Então, isso aqui embaixo é um zoom que eu estou dando sobre o que é esse metal. Esse metal é formado de átomos. Os átomos são formados de prótons e nêutrons no núcleo e tem os elétrons que ficam mais livres aqui, girando em torno dele. Mas esses elétrons, eles são ligados por força elétrica ao núcleo. Para você arrancar um elétron, você tem que realizar um trabalho. Por isso, nem toda a energia que o fóton tem vira energia cinética do elétron. Então, a parte, ela é usada para arrancar o elétron, tá certo? Qualitativamente, nós podemos até dizer que o fóton, a luz que está incidindo sobre o elétron, ela poderia ser uma onda. Mas existem certas características do ponto de vista quantitativo que não funcionaria se considerássemos a radiação incidente como sendo onda. Tá? Algumas delas são isso aqui, ó. Uma luz a ser absorvida pela placa até que o elétron saia, ele precisaria de gastar um certo tempo para ser absorvido. E não existe esse tempo. Quando o fóton bate, o elétron já sai imediatamente, tá certo? As frequências da luz que você joga aqui, que faz com que arranque elétrons. Na teoria ondulatória, a energia da onda, ela depende da intensidade. Se você tiver uma luz muito intensa, quer dizer que ela tem muita energia. E na teoria corpuscular, não. A energia depende da frequência da luz. Cada luz tem uma frequência. Cada luz tem uma cor. Nós temos o espectro que vai do infravermelho ao ultravioleta. E cada uma dessas cores aí corresponde a uma frequência. Cada frequência tem uma energia. Então, na teoria corpuscular, uma luz muito intensa não é uma luz que tem muita energia, ela tem muitos fótons. Mas a energia desses fótons, ela pode ser grande ou pequena, dependendo da frequência. Então, acontece que, muitas vezes, o elétron é arrancado por uma luz pouco intensa, que tem fótons de alta energia, e não consegue arrancar elétrons uma luz muito intensa, porque os fótons tinham pouca energia. Então, só significa uma luz muito intensa que existe muitos fótons, tá certo? Então, é uma evidência aí da luz se comportando da sua natureza corpuscular com energia HF, além de outras questões. Bom, o efeito Compton. Em que consiste o efeito Compton? O efeito Compton é um processo de choque de bolinhas. Você pega um elétron aqui em repouso, parado, aí você incide sobre ele um fóton, tá certo? Um fóton bastante energético. Aí o que a gente observa, tanto no experimento quanto na teoria, e a teoria batendo com o experimento, é que aconteceu aí um choque de bolinhas. Você jogou uma bolinha em cima de outra bolinha e elas foram espalhadas dessa maneira aqui, ó. O fóton incide, ele vem para cá, ele perde parte da sua energia, que vai ser absorvido pelo elétron, que é espalhado aqui. Como esse choque é com um fóton altamente energético, né, raio-x, etc., a gente tem que considerar o elétron, quando ele é espalhado, como tendo uma energia muito alta. Por isso, a gente considera a energia relativística, porque quando o elétron pega uma velocidade muito grande, uma energia muito grande, né, ele passa a ser um elétron relativístico. Mas usando conservação do momento linear por par fóton-elétron e a conservação da energia, a gente chega nessa expressão aqui, ó, onde isso aqui é a variação do comprimento de onda do fóton. O fóton inicialmente tinha um comprimento de onda lambda 0,
Depois ele é detectado com menor energia, um comprimento de onda lambda 1. Essa diferença de energia é o que o elétron absorveu, né? E o local aqui onde ele foi detectado bate exatamente como sendo um choque de bolinhas. Então, a evidência desse experimento é que é o seguinte, você faz todas as contas considerando que é um choque de bolinha. E os resultados experimentais batem, provando que o elétron foi bombardeado, né? Foi chocado por uma bolinha, que no caso é o fóton, uma partícula. E o terceiro experimento se refere à criação e aniquilação de pares. O elétron, ele tem, no próximo vídeo nós vamos falar muito mais sobre o elétron. O elétron tem massa, tem carga, ele se comporta como onda, é uma partícula, tá? O elétron, ele tem uma antipartícula que é chamada positron, tá certo? É a antimatéria dele. Quando você une a matéria com a antimatéria, ela se aniquila e surge uma energia imensa. Então, se você juntar um par elétron-pósitron, ele se aniquila e surge um par de fótons. Igualmente, um par de fótons, se ele se chocar com um núcleo muito pesado, ele desaparece e aparece no local dele um par elétron-pósitron. Ou seja, o fóton, que não tem carga nem massa, é uma energia, ele produz um par elétron-pósitron, né? É o processo de massa se transformando em energia. Carga não foi criada, porque o par, né, tem carga total zero, porque o pósitron é a antipartícula do elétron. Ele tem a mesma massa, a mesma carga, com sinal contrário. Então, são evidências, né, de que a luz ela se comporta como grânulos, como partículas. Bom, então, com o tipo de experimento que nós acabamos de apresentar, a gente volta a afirmar que, de acordo com a interpretação de Copenhague, somente o objeto mais o observador é que formam um sistema completo na física quântica. Tanto a radiação como as partículas, por si só, elas são ondículas e têm natureza dual. Vai ser o ato de observar elas, ou seja, o tipo de experimento que elas sofrem, que vão fazer uma dicotomia se manifestar, né? Ou onda ou partícula. Por exemplo, se eu jogar um elétron numa câmara de gás, o elétron sai se chocando com as partículas desse gás e vai deixando um risco aí. A gente está vendo o quê? A trajetória dele. Então, isso aí eu estou vendo ele como uma partícula, porque é uma partícula que deixa a trajetória, que tem uma trajetória, né? Se por acaso a gente submeter ela a esse tipo de experimento aqui da dupla fenda, a gente vai ver a manifestação dele como onda, entendeu? Então, tem que ser o objeto mais a medida para ser um sistema completo, que é exatamente isso que diz a interpretação de Copenhague, devido à natureza dual, tanto da radiação quanto da matéria, tá certo? A consequência dessa dualidade, ela se apresenta nas formas de incertezas. Se eu sei bem a posição de uma ondícula, né? Eu não sei muito informação a respeito da sua velocidade e vice-versa. É como se fosse um cobertor curto. Eu cubro a cabeça e descubro o pé. Porque quando eu sei bem sobre a posição de uma partícula, eu estou invocando a sua natureza corpuscular, porque a partícula que tem uma posição, uma trajetória. Quando ela se manifesta dessa forma, com a posição bem definida, eu perco informação sobre a sua velocidade, que está relacionada com a sua natureza ondulatória. Tá? Então, um dos princípios da física quântica é que o próprio ato de medir, a gente já interfere, já modifica o sistema, tá certo? Eu não consigo fazer uma medida sem destruir o meu sistema. Por exemplo, o elétron vem, ele é uma onda. Quando eu faço uma medida nele, significa colapsar essa função de onda e ele se manifesta como uma partícula. Então, eu mudei a dicotomia dele. Só o ato da gente medir, a gente já está interferindo. No vídeo 3, eu vou falar muito mais sobre isso, quando eu estiver explorando a natureza ondulatória dos elétrons, tá certo? Essa interpretação de Copenhague, então, ela foi apresentada na Conferência de Solvay, né, em 1927,
E quando a gente estiver explorando mais a natureza ondulatória dos elétrons no próximo vídeo, a gente vai falar de uma aplicação tecnológica, né, que usa o elétron como onda, que é o microscópio eletrônico, tá? Porque ele tem uma resolução muito maior do que o microscópio óptico, etc. Então, fica ligado aí, não perca o próximo vídeo, se inscreva no canal.